quero falar a respeito da queda de Satanás. Na verdade, sua origem como anjo criado por Deus, a sua queda e também, à medida que olhamos para aquilo que a palavra de Deus ensina, vamos enfatizar a natureza, o caráter e as obras de Satanás. O próprio Senhor Jesus toca no assunto da queda de Satanás e, obviamente, a razão pela qual nós procuramos entender e estudar isso nas Escrituras é justamente para que, compreendendo o nosso inimigo, a gente não seja alvo de suas ciladas. Então me deixe falar tanto da declaração de Jesus como do motivo pelo qual não podemos ignorar as ações de Satanás. Em primeiro lugar, em Lucas, no capítulo 10, nós vemos Jesus falando, dos versos 18 a 20. Jesus lhes disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis que eu dei a vocês autoridade para pisar em cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente lhes causará dano. No entanto, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, e sim porque o nome de cada um de vocês está registrado no céu. Jesus dá essa resposta quando os discípulos voltam cheios de alegria, dizendo: Senhor, no teu nome os demônios se nos submetem. Então eles abriram o diálogo sob a autoridade do nome de Jesus, sobre o reino das trevas. Jesus fala que viu, que ele testemunhou Satanás cair do céu como um relâmpago, e agora ele deu autoridade aos seus discípulos, para pisar em cobras e escorpiões sobre todo o poder do inimigo, e ele diz: nada vai causar dano a vocês, mas mais do que se alegrar, porque vocês têm vitória sobre o reino das trevas, porque os espíritos, quais os mencionados, os demônios, submetem. Jesus disse: se alegrem pela salvação, pelo nome de vocês escrito nos céus. Bom, Jesus autentica a ideia bíblica, que nós vamos compreender melhor, da queda de Satanás. Antes de abordar isso, quero só mencionar o que Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 2, verso 11. Ele diz: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoramos quais são as intenções dele. Outras traduções dizem: não ignoramos suas maquinações, seus ardis. Então Paulo está dizendo que não ignorar a maneira dele operar nos permite não ser vítima dos seus próprios ardis, ou seja, dele não conseguir levar vantagem sobre nós. Então, a razão pela qual se estuda aquilo que a palavra de Deus fala a respeito de Satanás, em primeiro lugar, porque essa informação não está lá à toa, de forma inútil, e sim para ser compreendida. Mas a razão prática para isso não é porque de forma alguma queremos exaltar a pessoa do diabo, nem suas obras. Pelo contrário, quanto mais entendemos o que a palavra de Deus diz, melhor nos tornamos conscientes do nível de vitória que temos sobre o reino das trevas, como vimos no próprio diálogo de Jesus, quando menciona a queda de Satanás. Ele já enfatiza nossa autoridade, nosso poder sobre o reino das trevas, aquilo que Deus nos deu para vencer o reino das trevas. Eu me lembro que um dia uma pessoa falou para mim: eu não gosto de quando vocês falam do diabo. Eu falei: olha, você tinha que ficar desconfortável se a gente falasse bem dele, que não é o caso. Eu olhei para aquela pessoa e falei: você acha que eu conversava com os meus filhos na fase de pré-adolescência, adolescência, sobre drogas e uma série de outras coisas, porque essas coisas são importantes? Falei: importantes era que eles não ignorassem o que estava por trás de possíveis ciladas envolvendo essas coisas. Então, com a perspectiva correta, vamos enfatizar aquilo que a Bíblia diz. O tema da nossa aula é a queda de Satanás, mas inevitavelmente a gente vai abordar isso dentro da origem. A origem dele: ele é criado por Deus como um anjo, ele se corrompe, ele cai, ele se perde no processo, e nós precisamos avaliar o combo inteiro, por assim dizer, do que a Bíblia ensina. Então, quanto à origem de Satanás, temos que destacar o seguinte. Em primeiro lugar, nós já falamos na aula dos anjos eleitos que eles são seres criados, e já destacamos que foram criados em harmonia e perfeição. Em Jó, no capítulo 38, no verso 4, o Senhor pergunta: onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Responda se você tem entendimento. E na sequência do mesmo raciocínio, no verso 7, ele diz: quando as estrelas d'alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus gritavam de alegria. Então Deus está falando não apenas de que há alegria, júbilo no céu, mas ele fala: as estrelas d'alva juntas alegremente cantavam. Então os anjos precedem a existência humana, eles também foram criados, e desde o início da criação sempre houve harmonia, perfeição. Mas
Apocalipse capítulo 12 nos informa nos versículos 3 e 4 e depois nos versos 7 a 9 algo importante, que houve uma rebelião nos céus, isso gerou guerra nos céus e a Bíblia mostra a queda não apenas de Satanás, mas de 1/3 dos seus anjos. Então o texto diz assim: viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastou a 1/3 parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho dela quando nascesse. Vou pular agora para os versos 7 a 9, do mesmo capítulo 12. Então estourou a guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão. Também o dragão e os seus anjos lutaram, mas não conseguiram sair vitoriosos e não havia mais lugar para eles no céu. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, agora uma referência ao livro de Gênesis, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Ele foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então, quando a Bíblia fala da queda de Satanás, nunca fala apenas dele sozinho, como um indivíduo enquanto anjo caindo, mas fala dele e dos seus anjos, guerra contra ele e os seus anjos, ele sendo atirado para a terra juntamente com os seus anjos. E quando você estuda sobre os anjos na Bíblia, você vai perceber que a alegoria das estrelas é muito usada, o que nos faz entender que quando a Bíblia relaciona com essa figura alegórica de um dragão, cuja cauda arrasta a 1/3 parte das estrelas do céu, o entendimento comum entre os comentaristas, salvo raríssimas exceções, é de que se entenda que de alguma forma ele teve influência sobre 1/3 dos anjos. Agora, quando falamos sobre a queda de Satanás, nós temos textos como a declaração do Senhor Jesus, nós temos a afirmação de Paulo na carta a Timóteo, quando ele fala do pecado de Satanás, da condenação de Satanás, mas antes de chegar lá, nós temos 2 textos no Antigo Testamento que sinalizam essa queda. Um deles é uma profecia de Ezequiel, no capítulo 28, nós vamos ler dos versos 11 a 17 de Ezequiel. A outra está em Isaías, no capítulo 14, nós vamos ler dos versículos 4 a 6. Quando você lê a profecia do livro de Isaías, você percebe que Deus o manda falar contra o rei de Babilônia. E quando você lê o livro de Ezequiel, você percebe que a profecia é dirigida contra o príncipe ou rei de Tiro. Mas nós temos o que chamamos na teologia da lei ou das profecias de dupla referência. Muitas vezes você percebe que Deus está falando literalmente como estava com o rei de Tiro e com o rei de Babilônia. Mas há detalhes que são inseridos nessa palavra, nessa mensagem de Deus, que de forma alguma cabe, por exemplo, para o rei de Tiro ou para o rei de Babilônia. Então, por exemplo, em Ezequiel 28, Deus o chama de querubim da guarda, O Senhor usa a expressão não só de que ele era um querubim da guarda ungido, mas ele diz assim: você estava no Éden, jardim de Deus. É lógico que o rei de Tiro nunca esteve lá. Portanto, Deus não está apenas falando com o rei de Tiro, mas além de falar com ele, também há uma dupla aplicação, e é aqui que nós entendemos que aquilo que Deus está falando não cabe ao rei de Tiro, somente a Satanás. Então vamos ler o texto. Ezequiel 28, de 11 a 17, diz: a palavra do Senhor veio a mim dizendo: filho do homem, faça uma lamentação sobre o rei de Tiro e diga-lhe: assim diz o Senhor Deus, você era o modelo da perfeição, cheio de sabedoria, perfeito em formosura. Aliás, essa própria ideia aqui, modelo de perfeição, perfeito em formosura, já nos mostra que Deus não está mais falando de um homem. Verso 13, você estava no Éden, jardim de Deus, e se cobria de todas as pedras preciosas, sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Os seus engastes e ornamentos eram feitos de ouro e foram preparados no dia em que você foi criado. Então aqui nós temos menção da criação, e a criação era no estado de perfeição. Você era um querubim da guarda que foi ungido, eu o estabeleci. Você permanecia no Monte Santo de Deus e andava no meio das pedras brilhantes. Você era perfeito nos seus caminhos desde o dia em que foi criado, até que se achou iniquidade em você. Na multiplicação do seu comércio, você se encheu de violência e pecou. Por isso, ó querubim da guarda, eu profanei e lancei fora do monte de Deus, lugar onde o rei de Tiro nunca esteve. Eu o expulsei do meio das pedras brilhantes. Você ficou orgulhoso
por causa da sua formosura, corrompeu a sua sabedoria por causa do seu resplendor. Por isso, eu lancei por terra, eu coloquei diante dos reis, para que o contemplem. Então, a partir dessa declaração, nós temos algumas características que não podem ser ignoradas. No verso 12, criado em perfeição, cheio de sabedoria. No verso 14, querubim ungido, da guarda. Essa expressão significa literalmente quem conduz. A tradução aqui da guarda, isso é um comentário interessante. O verso 15 diz que houve um dia em que o pecado entrou. O verso 16 diz que o pecado mudou a própria natureza de Satanás. A Bíblia diz que a sabedoria dele se corrompeu. Diz que ele foi lançado fora do monte de Deus, ainda o verso 16. E o verso 17 destaca que a soberba foi o pecado principal. E também fala agora dessa sabedoria corrompida. Não só que o interior se encheu de violência, mas a sabedoria se corrompeu.